Bom dia, bom domingo, bom dia, querido Murilo, Carol, bom dia aos que estão chegando já aqui, já estamos vendo os amigos que estão nos acompanhando, né, no estudo, Mário Domingos, que é de Portugal, Inês Soares, Márcia, Ana Maria, Eveline, Rafael Ludoff, nosso querido, já está aqui também, a equipe do Móvel já está a postos, não só essa que está aqui na telinha, gente. Eu vou apresentar já já para vocês, tá certo? Estamos começando mais um programa em defesa da vida animal, terceiro episódio hoje, do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, né? Eles estão representados aqui com os nossos queridos amigos e a Vanessa aqui já já se junta a nós. Tema de hoje, animais, nossos irmãos. Então, eu vou fazer primeiro a descrição de imagem para aquelas irmãs e irmãos que fazem uso desse recurso. Débora, seja bem-vinda. Ok? Então, nós estamos em 3, 2 na tela, na parte superior e 1 na parte inferior. Na parte superior, à sua esquerda, eu, Cris Mascarenhas, sou uma mulher branca, de olhos verdes, eu tenho os cabelos louros e lisos até a altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa estampada, com coqueiros, com animais, né, em homenagem ao programa. Atrás de mim, uma parede lilás. À sua direita e acima, estamos com o nosso querido Murilo, do MOVE. Ele é um jovem, ele tem os cabelos baixinhos, castanho escuro, usa barba e bigode também, baixinho, usa óculos, está com a camiseta preta do MOVE, que eu já estou vendo aqui, estou lendo Amor à Criação, e atrás dele uma parede com quadros. Na parte inferior, centralizada, uma jovenzinha, linda, Carol, morena, ela tem os cabelos castanhos, lisos, também até a altura dos ombros, está com uma blusa branquinha, com transparência, e está segurando seu violão nesse momento, atrás dela uma parede azul com utensílios. O nosso plano de fundo é aquele da divulgação. Então, nós temos um horizonte, uma montanha do lado direito, do lado esquerdo, a logo do programa, certo? Para nos harmonizarmos, começarmos bem, né, o nosso programa, o nosso dia, Carol, ela vai fazer a prece para a gente musicada, tá certo? Vamos lá, Carolzinha. Carol, tá mutado. Deixa eu ver se eu consigo tirar o mute dela. Eu não consigo tirar esse mute porque foi você que mutou da última vez. Quer passar para o outro? Quer? Estão me ouvindo agora? Tá ótimo. Vamos lá, Carol. Seja bem-vinda. Obrigada, viu, por estar aqui. Pronto. Tá, vamos lá. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço
sua amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Assim seja. Linda, Carol. É isso mesmo, trabalhemos juntos, né? Gente, ó, a Carol, ela é de Porto Velho, de Rondônia, integrante do MOVE Jovem, uma das frentes de trabalho do MOVE, estudante de psicologia e no movimento espírita, ela trabalha com música no centro espírita e eventos, de uma forma geral. Então, Carol vai ficar aí, porque ela volta para cantar para a gente daqui a uns 20, 30 minutinhos, e no final ela vai fazer o encerramento também. Tá bom, Carol? Até já, viu? Murilo, vamos lá, Murilo. Murilo Cazon, recém-formado em licenciatura, História, trabalhador do Grupo Espírita Allan Kardec, da cidade de Limeira, em São Paulo, e almoxarife na Faculdade Anhanguera de Limeira. Felipe, seja bem-vindo também, gratidão por estar aqui, né? Gente, como nós sabemos, nós estudamos o Opúsculo, que é um livreto, né? É um folhetinho, porque ele é pequenininho, em defesa da vida animal, que foi uma parceria feita entre o MOVE e a FEB, a Federação Espírita Brasileira. Então, a gente está acompanhando aqui as mensagens dos benfeitores sobre os animais, natureza e vegetarianismo. Como é que você faz para adquirir esse livreto? Tem duas opções. Você pode ir lá no site FEBNet e baixa em PDF, mas se você comprar qualquer livro da FEB Editora, você vai receber grátis o livretinho assim, ele, tá bom? Então ficam as duas opções. Semana passada, nosso amigo de Portugal, o Mário, perguntou se poderia enviar para Portugal. Sim, pode enviar, né? Se você... O frete, no caso, você vai ter que arcar com frete, mas é possível sim enviar. Se você quiser, é você falar, tá certo? Com a gente. E pode falar com o pessoal do MOVE, né? Que aí a gente providencia, tá bom? Então, gente, eu vou passar para o Murilo para ele também cumprimentar as pessoas, viu, Murilo? Fique à vontade para dar o seu bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Daqui um pouquinho a Nessa está aí, ela teve um probleminha lá, mas ela já está entrando. E é uma alegria estar participando desse programa, dessa oportunidade que vocês estão dando para a gente falar dos nossos irmãos animais. A música que a Carol escolheu, né, muito bem escolhida, falando sobre a gente enxergar os animais, ver as necessidades deles, ver a beleza deles, né? É isso que precisamos fazer. Gratidão pela oportunidade. Obrigada. Olha, quem está aqui com a gente também é Ju, viu?
Juco Tolo já está aqui, Andréa Porto, Andréa também. Vanessa já está, Vanessa chegou. Gente, é o charme da internet, né? A gente tem essas coisas mesmo. Vanessa, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Que bom tê-la conosco, viu? Deixa eu apresentar aqui a Vanessa, gente. Vanessa é programadora, pós-graduada em Cybersecurity e fazendo a segunda pós-graduação em agronomia, né? Ela diz que quer fazer a diferença no mundo agro. E ela é participante das casas André Luiz, em São Paulo. Vanessa, querida, a gente acabou de escutar a prece, né, com Carol, e aí a gente vai trabalhar hoje, gente, as questões da página 10, 11 e 12, são 3 questões. A primeira mensagem é de Emmanuel, que está, vamos ver aqui, no livro Emmanuel mesmo, edição 9, capítulo 17, sobre animais, tá certo? São 3 estrofes, então eu vou ler a primeira estrofe para a gente ir aos pouquinhos, tá? Rafael, Inês, querido, abraço, tá mandando abraços aí. Olha, Emmanuel diz assim, o benfeitor, pela psicografia de Chico Xavier: sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes mais próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não reconhecer. Eu vou começar por Murilo. O Murilo faz os comentários dele e depois você faz os seus, tá certo, Vanessa? Combinado? Perfeito. Uhum. Bom, Emmanuel, como sempre, ele é muito certeiro nas palavras, né? E de Emmanuel a gente não pode desperdiçar nenhuma vírgula, né? Porque ele não coloca nenhuma palavra ali à toa. E semana passada nós tivemos aí, né, os companheiros, o Helder e a Nath, falando sobre a evolução anímica dos seres, né? Falando sobre o início da jornada evolutiva. E olhando também pela ciência, né? Pelo que até hoje se conseguiu descobrir, a gente vê esse emaranhado de interligação nos seres que remonta a uma mesma origem. Então, tanto biologicamente quanto espiritualmente, nós partimos do mesmo ponto. A evolução física aqui no planeta, ela se demonstra cada vez mais numa rede de interligação entre os seres, né? Então, essa espécie ela tem relacionamento com outra, lá na raiz evolutiva daquela determinada espécie, e vai remontando até ancestrais em comum. Então, Emmanuel ele vem falar também da questão espiritual da evolução dos seres, e aí ele declara, né? Sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. Então, em consonância com muitos outros trechos, tanto da codificação quanto de outras obras espíritas, Emmanuel vem nos falar que nós já estagiamos em reinos anteriores da evolução. E então, assim, é um espírito da envergadura de Emmanuel dizendo que ele não se sente menor, não se sente inferior por admitir que ele já, assim como nós, já estagiou, né, no reino dos animais, já esteve ali em uma luta pela sobrevivência, pelo desenvolvimento espiritual em fases anteriores. E isso só nos mostra, né, o óbvio, que os animais são nossos irmãos, porque o nosso parentesco, a nossa origem é a mesma, né? Existe só um Deus, portanto, a evolução ela percorre ali caminhos, mas que invariavelmente remontam no início, com todos eles partindo de Deus. Então, desde o princípio nós somos irmãos, né? Em todas as fases, as pedras são nossas irmãs, as plantas são nossas irmãs, né? E mais ainda os animais, porque eles já adquiriram ali mecanismos, individualizações da sua psique que se aproximam muito mais de nós,
né? Eles estão muito mais próximos, nós estamos muito mais próximos dos animais do que dos anjos, né? Tem outra fala, se eu não me engano, acho que é de Emmanuel também, que ele diz isso, que nós estamos muito mais próximos dos animais do que dos anjos, nós ainda estamos no início da nossa jornada, né? Então, os animais são aí os bebês do processo evolutivo, né? Perfeito. Basta a gente ver o quanto nós somos ainda muito mais instinto do que moralidade, né? Nossas preferências, Sim. nossos gostos, nossos comportamentos. Então, assim, não é nada tão estranho, né? Quando a gente escuta essa afirmação de Emmanuel, e ele, assim como os espíritos que são superiores, eles não têm constrangimento, eles não se ofendem, porque isso é da natureza, essa evolução, né? A gente tem que partir de algum princípio, só Deus que é eterno. Mas a gente não, a gente tem um princípio, a gente foi criado, né? A gente é imortal, não tem fim, mas a gente foi criado. Então, quem se ofende somos nós que somos inferiores, espíritos inferiores, né? E achamos que somos melhores. E é isso, né? Vanessa, o que é que você acha? Então, a doutrina, ela deixa muito claro isso para nós, né? Que nós já estagiamos em diversos círculos, né? Até chegarmos aonde estamos hoje, né? Então, nós já passamos pelo reino dos animais, né? Então, não há como nós não os enxergarmos como pequenos irmãos, né? Como uma criança mesmo, o irmão mais velho que enxerga seu irmão mais novo como um ser que merece tutela, que merece ser guiado, né? E, acima de tudo, ser respeitado. E o que eu tenho muito em mente é que se nós buscarmos zelar, nós temos que buscar protegê-lo, da mesma forma com que buscamos as crianças, né? Eu gosto de fazer essa comparação com as crianças porque é a visão mais clara, assim, acho que é um pouco mais claro de explicar. Que nós temos aquele amor por uma criança, por um irmão que, esse é meu irmão mais novo, eu vou guiá-lo, eu vou mostrar o caminho. É assim que nós devemos fazer com os animais. Inclusive, tem uma questão, né, no Livro dos Espíritos, que é a 540, né, que ele diz, né, que assim que tudo serve, que tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, né? Tudo começou por ser átomo. Então, literalmente, nós começamos todos da mesma forma. Não há como nós nos sentirmos superiores a ele, né? Nós só estamos um pouco mais velhos, assim, né? Em pontos diferentes da história, né? Digamos assim. O Mário Domingos, aí eu vou pedir para você responder, Vanessinha. O Mário Domingos diz assim: tudo é tirado do fluido universal, depois transformado? Na verdade, nós partimos do primeiro, tudo do princípio, né? Do mesmo princípio. E aí nós vamos tendo os graus evolutivos, né? Nós tivemos, até o que o Murilo falou, que foi passado na reunião passada, da evolução, mas nós temos o mineral, nós temos o vegetal, nós temos o animal, e depois chegamos ao hominal, né, que somos nós, até chegarmos ao nível de Cristo, assim, né? Então, nós vamos estar sempre em constante evolução. Perfeito, Vanessa, obrigada. Inclusive, Mário Domingos, nós espíritos que podemos encarnar em outros planetas, nós vamos nos valer dos fluidos daquele planeta, né, dos elementos daquele planeta para compor o nosso corpo, né, de acordo com a nossa condição. Essa matéria que nós temos hoje é por conta do planeta que nós estamos, né? Isso, exatamente, perfeito. Então, continuando aqui no nosso opúsculo, nessa mensagem ainda de Emmanuel, tá certo? Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. O homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico. Nos irracionais desenvolvem-se igualmente as faculdades intelectuais. O sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado, e muitas espécies nos demonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento da paternidade,
o amparo ao próximo, as faculdades de imitação, o gosto pela beleza. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento acurado de observação e de análise. E aí é quando a gente diz, só sabe quem tem um animalzinho em casa, né? A gente fala isso, né? Porque às vezes a gente fala umas coisas que parece que é mentira, né? Meu animal fez isso, a pessoa, como assim? Né? Vamos começar por Vanessa, então, agora? Vamos. Isso que você falou dos animais que nós temos em casa é bem interessante. Que é onde nós temos a vivência diária, né? Então, por exemplo, você tem um cachorro, você percebe que às vezes ele fala conosco só com o olhar. Parece que ele nos entende sem falar nada, né? Às vezes ele olha para você e você... E a ligação que nós temos com ele é tão grande que eu, particularmente, eu consigo entender o que a que eu tenho aqui, a minha pequenininha Nina, ela fala comigo, às vezes eu olho para ela e falo, você está com fome, né? Eu vou lá e já sei que é isso que ela quer. Só que isso não é só com os nossos animais domésticos, né? Isso tem que ser, acho que é algo que a gente precisa frisar bem, que isso são para todos os animais, né? Porque indifere você ter um animal doméstico, que é onde você tem um contato um contato maior, e você ter um animal de fazenda, por exemplo, os porcos, as vacas, eles têm uma inteligência, assim, gigante. Se eu não me engano, tem até um estudo que fala que os porcos, eles têm a inteligência de uma criança de 3 anos. E eles falam entre eles, eles brincam, eles se divertem, e assim como nós, eles também sentem dor, né? E então, uma coisa que eu acho que é bom da gente sempre deixar frisado é que quando nós falamos em animais, que são nossos irmãos, nós não estamos falando só dos animais que estão próximos a nós, né? E sim de todos os animais, desde os pequenininhos, né? Das coisas às vezes a gente nem enxerga, até os elefantes, assim, de uma amplitude, deixar isso bem amplo, né? Todos são iguais, todos têm o mesmo sentimento, todos sentem dor, todos sentem alegria e todos merecem viver. Merece mesmo respeito, né? Exatamente. Exato. É aquela questão do próximo mais próximo, né? Desde o Antigo Testamento. Quem é o teu próximo? Né? E para os judeus era quem? Uns achavam que era uma discussão rabínica. Uns achavam que era quem estava dentro da casa, outros achavam que era o quarteirão, outro a X metros, e aí ia, né? Não, é quem está no seu vilarejo. Então, é muito cotidiano, assim, de você ver, até na televisão mesmo, você vê cachorro, até esses que estão em situação de rua, que às vezes acompanham aquele morador ali constantemente, assim, Sim. Como se fosse literalmente um parceiro de vida, assim, sabe? E é assim que nós temos que enxergá-los, né? Como um parceiro, né? Como alguém que está ali do nosso lado para viver nessa escala evolutiva. Olha, e o Rafael tá dizendo assim, ó, aqui é a mesma coisa. Vanessa, pelo olhar, ele está falando com você, né, Vanessa? Pelo olhar, tipo de latido, movimento corporal, minha Kiara transmite muita coisa, sem falar da comunicação intuitiva com ela. Com certeza, é verdade. Gente, tá mutada. Desculpa, eu falo às vezes eu consigo entender o que ela está querendo me dizer sem falar. Ela olha para mim e eu já consigo entender. Exato, a postura, né? Exatamente. Obrigada, Vanessa. Sabe o que eu queria que você comentasse, Murilo, nessa questão? Qual é o limite que a gente entende aqui quando diz assim, ó, eles têm um sentimento de curiosidade altamente avançado, olha só, as elevadas qualidades, né, exemplificando o amor conjugal e tal. Qual é esse limite dele? Até que ponto é justamente a inteligência, essa inteligência rudimentar que Emmanuel fala? Emmanuel, ele vai em detalhes que se a gente só ler por cima, a gente passa batido, né? Então, um pouquinho mais acima, né, ele fala que os animais, eles têm a sua linguagem, né? E se a gente for na questão 594 do Livro dos Espíritos, Kardec ele perguntou, né, sobre
se os animais tinham uma linguagem. Aí os espíritos falam que se vós referis a uma linguagem formada de sílabas, não. Meio, porém, de se comunicar entre si, eles têm. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. E no finalzinho ele fala: pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. E então aqui Emmanuel está dando um complemento a essa questão do Livro dos Espíritos, e aí ele vai detalhando outros comportamentos dos animais que também mostram a sua proximidade conosco, né? Então, por exemplo, esse sentimento de curiosidade, que é altamente desenvolvido. Então, quem tem gatinho é um exemplo bem clássico, né? Os gatos, eles são muito curiosos, né? Tem até aquele ditado famoso, né? A curiosidade matou o gato, porque eles se metem em umas enrascadas aí, justamente por conta da curiosidade deles. Mas aí que a gente vê um ponto importante, né? Que como está lá também no Livro dos Espíritos, os animais não são simples máquinas como supondes. Então, esse sentimento de curiosidade já é um princípio de livre-arbítrio, né? Que nós erroneamente pensamos que o livre-arbítrio é uma exclusividade do ser humano, do ser em fase de humanidade. E não é. Já nos animais, de forma até ampla, eles possuem o livre-arbítrio, eles tomam decisões por si, né? Não é uma decisão somente baseada em instinto, né? Quando as necessidades físicas falam mais alto, aí sim, é o instinto que entra em ação, né? Então, a fome, principalmente, faz com que eles vão ali procurar alimento e caçar de forma instintiva. Mas quando eles estão principalmente saciados, e aí a gente vê muito isso nos nossos animaizinhos de casa, né? Que a gente cuida, dá alimento, então eles não têm aquela necessidade de procurar alimento, de ativar o instinto porque estão com fome, estão com alguma necessidade. E aí eles podem desenvolver esse outro sentimento da curiosidade, de aprimorar o próprio intelecto deles, né? Então, nas brincadeiras que a gente faz com eles, eles também vão desenvolvendo ali inteligências, né? E mesmo na natureza, como Emmanuel fala aqui, muitas espécies demonstram elevadas qualidades, por exemplo, o amor conjugal, o sentimento de paternidade, o amparo ao próximo, né? Então, nós temos ali, por exemplo, nos pássaros, né? Tem muitas espécies que eles têm já esse princípio de fidelidade um ao outro, né? A monogamia, onde eles escolhem um parceiro e passam o resto da vida, né? Um exemplo muito conhecido são os pinguins, que formam ali um vínculo com um parceiro e para o resto da vida, criam, né, seus filhos com muito zelo, com muito cuidado, mas mesmo naqueles animais que nós enxergamos como violentos, como animais bravos, né, tigres, leões, eles também têm um zelo enorme pelas suas crias, né? Se eu não me engano também, Emmanuel, ele diz que a fêmea de tigre, quando está lambendo seus filhos, ela está ensaiando ali os primeiros beijos, né? Quando a gente chega aí na fase de humanidade. Então, esses sentimentos, o amparo ao próximo, né? Hoje, com a internet, a gente vê muitos vídeos, flagras, né, do reino animal que o pessoal posta, e a gente vê espécies diferentes auxiliando uns aos outros, né? Então, tem até um exemplo de um urso que ele está, infelizmente, preso ali num zoológico, e tem o lago, e um pássaro cai e está se afogando ali no lago. E aí ele fica olhando aquele pássaro ali e tal, ele tenta daqui e dali um pouco ele pega e puxa o pássaro para fora da água, ali, meio bruto assim, mas tirou, viu que o pássaro estava em necessidade, se afogando, tirou e deixa ele ali. Ele fez a parte dele. Isso é amparo ao próximo, né? Então, a caridade não é
comportamento exclusivo do ser humano, já existem neles, né? O Rafa, ele lembrou bem aqui, ó, as baleias com seus filhotes, uma relação incrível. E as baleias, elas têm também uma intelectualidade, um desenvolvimento espiritual muito já elevado, né? Já estão bem próximos mesmo ali do ser humano. E, inclusive, o ser humano se vale covardemente dessa atitude de proteção para os filhotes para caçar as baleias. Eles aprisionam os filhotes, os baleeiros, para atrair a mãe. E a mãe, mesmo recebendo ali os arpões pelo corpo, ela não abandona o filhote. Ela vai até que eles finalizam a matança. Então, é muito bonito ver essa atitude, mas muito triste, porque o ser humano se vale, né, desse sentimento dos animais para justamente acabar causando mal a eles, né? Perfeito, olha, a Flávia está até comentando aqui, ó, os pesquisadores já identificaram que as vacas criam relações sólidas no rebanho, tendo melhores amigos e até mesmo inimigos. Mário Domingos, os macacos e os antipeles se protegem uns aos outros. Ele está dizendo aqui nas savanas, né? E é o que ele colocou aqui, ó. Olha, um monte de exemplo. Estela. As araras também são fiéis aos parceiros. Oh, meu Deus, só a gente que precisa aprender, né? Rafa está falando assim, ó, baleias, golfinhos, além de ajudar entre si, ficam de luto, assim como vários outros animais. Nossa, que lindo, né? E é o que o Mário Domingos está dizendo aqui, ó. Eu, por vezes, vejo os comportamentos dos animais e penso para comigo. Eles estão a cumprir as leis da natureza, mas o homem desvia-se pelo egoísmo. Foi exatamente o que a gente viu aqui, a solidariedade e a caridade entre eles, né? Carolina Monteiro, só os humanos não criam relações sólidas com seus próximos. Estamos no caminho, viu, Carolzinha? Vamos lá, a gente está aprendendo. Vamos escutar um pouquinho, falar em Carol. Vamos trazer outra Carol para a gente escutar uma musiquinha. Vamos ver se ela já está por aí. Se ela tiver, eu já coloco, né? Está aqui, olha aí, que linda. Vamos lá, Carol. Vamos sim. Agora eu vou cantar uma música que o Rafa tinha pedido para mim, né? Ele sempre comenta, eu já cantei essa música antes, que é da Nani do Bruno, que se chama Animal Sente. Já que a gente está falando, né, dessa relação dos animais, vamos pensar um pouco sobre a proximidade que eles têm, né, de várias características conosco. Animal sente tudo igual a gente. O porquinho quer viver, bezerrinho quer viver. Quem sou eu, quem é você? Pra dizer que não, bicho não é pão. Animal sente dor igual a gente. Peixe, frango, pato, gato, eu não quero no meu prato. A porquinha, minha amiga, não vou pôr na minha barriga. Animal sente, é ser senciente. Boi e siri querem viver, o franguinho quer viver, igual eu, igual você. Tem mãe, tem irmão, leitão não é pão. Animal sente fome igual a gente. Onça, zebra e o macaco não são pele pra casaco. Todo bicho, na verdade, tem direito à liberdade. Animal sente frio igual a gente. Animal
Animal não é brinquedo, não é pra se aprisionar no zoo, no circo ou na gaiola. Jaula não é lá, deixa ele voar. Animal sente medo igual a gente. O que vem dos animais é só deles, companheiro. As peninhas são do ganso, não são o seu travesseiro. Animal sente, ama igual a gente. Animal sente, ama igual a gente. Ama igual a gente. Linda, Carol, parabéns. Obrigada, viu, Rafael, por ter pedido. Olha, ele está colocando aí, ó, Animal Sente, letra muito educativa, e na voz da Carol fica ainda melhor. É a arte como instrumento de educação do espírito, maravilha. Carol, obrigada, viu? Já já você volta para a gente finalizar, tá certo? Beijo. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui nosso estudo, né? Vamos para Kardec. Ele fala algo na Gênese, no capítulo 7, item 32. Ele diz assim: o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados na sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Mas qual o número dos que lhe servem diretamente, dos que lhe foi possível submeter, comparado ao número incalculável daqueles com os quais nunca teve ele, nem nunca terá quaisquer relações? Como se pode sustentar semelhante tese em face das inumeráveis espécies que exclusivamente povoam a Terra por milhares e milhares de séculos antes que ele aí surgisse e que afinal desapareceram? Poder-se afirmar que elas foram criadas em seu proveito? Entretanto, tinham todas a sua razão de ser, a sua utilidade. Deus, de certo, não as criou por simples capricho da sua vontade, para dar a si mesmo, em seguida, o prazer de as aniquilar, pois que todas tinham instintos, sensação de dor e de bem-estar. Vamos começar por Vanessa, dessa vez? Bora. É isso que nós sempre falamos, né? Que todos os animais, independentes de qual espécie, né? Eles sentem dor, eles sentem alegria, eles sentem... Eles são seres sencientes. E é o que nós falamos até anteriormente. Muitos são até mais afetivos entre eles do que nós com os mais próximos, né? Eu vejo muito a atitude entre os animais que eu não vejo mais entre os humanos. O sentimento de gratidão entre eles. Por vezes você vê um gatinho que adota um cachorrinho ali para ser seu filho, por amor mesmo, assim, coisa que nós não fazemos, né? É muito incrível esse laço que eles têm. E uma coisa que eu acho que também todos nós temos que pensar é que todos os seres, eles partem do mesmo ponto, né? E eles se destinam sempre ao mesmo fim, né? Que é a comunhão plena com o Criador. E não há como nós termos amor ao próximo se o próximo for só o meu vizinho, minha mãe, meu pai, né? Isso tem que ser generalizado com todos os nossos irmãozinhos, desde dos pequenininhos, que é muito doloroso, assim, por vezes nós vemos, né? Eu tenho um amor aos animais incrível, eu amo o meu cachorro, eu amo o meu gato, mas eu como carne. E esse amor, né, onde é que fica, né? Por que eu amo uns e, né, e acabo não amando outros? Isso, eu acho que aos poucos é o que nós pretendemos, né, semeando essa plantinha no coração de todo mundo para tirar esse véu, né? É o que o Rafa falou, né, que o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e a satisfação de suas necessidades. É o que está na Gênese. Exatamente isso. Os animais não estão aqui para nos servir, né?
Muito pelo contrário, né? Nós estamos aqui para guiá-los para que amanhã eles serão nós, né? Nós estaremos um passo adiante. Superiores não, né? Um passo à frente. Não sei se era. Ok, obrigada, querida. Imagina. O Mário Domingos está dizendo assim, alguém falou que na selva os animais não têm dor? Murilo, aproveitando, você já responde a ele e faz... Sim. Não, então, aí entra aquela questão, né? A dor que a natureza causa e a dor que o homem inflige aos animais, né? E há uma grande diferença. Essa dor, né, da selva, essa dor que os animais sentem na natureza, é uma dor ali que vai fazer eles aflorarem sentimentos, qualidades, inteligências que vão auxiliar no progresso evolutivo deles. Agora, a dor que nós, seres humanos, infligimos a eles, isso entrava o desenvolvimento do ser espiritual, como os espíritos responderam a Kardec no Livro dos Espíritos. Quando nós abatemos precocemente eles, né? O simples ato de abater um animal, nós estamos ceifando eles da possibilidade de se desenvolverem. Então, e a quantidade, né? Porque aí pode-se pensar, mas na natureza, né, os animais carnívoros também ceifam ali precocemente a vida dos herbívoros. Mas a quantidade é infinitamente menor do que a quantidade que nós abatemos de animais. Então, só para alimentar uma única espécie, que é a nossa, são 70 bilhões de animais por ano. E a proporção na natureza, né, de predador e presa é muito maior do que predador. É assim que se mantém o equilíbrio. Então, é preciso diferenciar bem essa questão da dor que os animais sentem na natureza daquela que nós impomos aos animais. E aí Kardec, né, nesse comentário que ele faz na Gênesis, né, isso são palavras de Kardec, daria uma live só para comentar essa referência, porque dali a gente não pode perder absolutamente nenhuma palavra, né? Então Kardec ele já começa de forma muito clara, colocando ali para nós espíritas, de forma irrefutável, sepultando de vez aquele conceito de que Deus criou os animais para nos servir, de que Deus planejou ali determinadas espécies como única função de servir ao ser humano. E aí Kardec, ele de forma muito clara disse que o orgulho que levou nós a dizermos isso, que eles foram criados em nossa função e para satisfazer as nossas necessidades. Então, Kardec, ele vai além, ele diz que nem para as nossas necessidades os animais foram criados, que Deus ele não teve essa intenção. Justamente porque nós, enquanto seres humanos, que já temos uma compreensão da vida, que temos uma visão mais ampla dos seres, do nosso próprio papel no mundo, nós não podemos nos valer dessa desculpa de que os animais estão aqui para nos servir. Porque se nós compreendemos que o maior deve servir ao menor, então como que nós podemos conceber que Deus colocou crianças espirituais para servir aos irmãos mais velhos, né? É exatamente o oposto. Então, a simples lógica já nos mostra justamente isso que Kardec diz, que eles não foram criados para nos servir e nem para satisfazer as nossas necessidades. E ele coloca um raciocínio muito interessante, que confirma mais ainda esse pensamento, onde ele fala que, e os seres que foram criados antes de nós, ou até mesmo seres que habitam o planeta, mas que a gente nunca teve relação com eles, né? Os animais selvagens, com os quais a gente nunca tem contato. Para que eles foram criados? Se
né? A quantidade de seres com os quais a gente tem contato e aqueles que a gente não tem é muito maior, né? Então, e todos esses seres, essa infinidade, os pesquisadores descobrem espécies novas a cada dia, e tem espécies que estão sendo extintas por causa da ação do homem, sem que a gente nem tenha tempo de descobrir que elas existem. Para que Deus criou, então, se seria para servir ao homem? Espécies que nós nem conhecemos ainda. Se a gente partir para os oceanos, então, é território inexplorado. A gente conhece muito pouco dos seres que habitam o oceano. Não foram criados para nos servir, né? Então, comentário da Ju, né, muito relevante aí. O orgulho é o grande propulsor do sofrimento desnecessário. Poderíamos viver e deixar viver muito melhor, não fosse essa chaga do sentimento. E os espíritos falam, né? Qual a maior chaga da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Pelo orgulho ferimos, ofendemos e destruímos. Então é o que Kardec começa falando, é o orgulho que faz nos dizer isso. Tudo demais que vem disso é derivado do orgulho. E seguindo no raciocínio de Kardec, onde ele coloca, né, dos seres que existiram antes de nós. Então nós, enquanto seres humanos, enquanto Homo sapiens, nós estamos aqui há apenas 200 mil anos. Mas a vida no planeta começou aí há 500 milhões de anos, talvez até mais. Então, assim, são milhões e milhões de anos de seres existindo no planeta sem existir a espécie humana. Como que nós podemos criar essa ilusão de que eles foram criados para nos servir? Então, a própria história geológica, paleontológica do planeta nos mostra de forma irrefutável que é uma ilusão, né? Uma infantilidade que o ser humano criou para justificar explorar e maltratar os animais. Então, assim, a doutrina espírita ela nos dá essa chave que não tem como a gente dizer o contrário sem a gente ir contra a própria doutrina, né? Então, quando nós dizemos, não, a vaca ela nos dá leite, ela nos dá carne, nós estamos indo contra Kardec, nós estamos indo contra os espíritos. Então, precisamos também ter muito cuidado para não cair em falsos raciocínios que contrariam a própria doutrina, né? Perfeito, Murilo, obrigada. A Inês Soares, ela está falando assim, um comentário, ouvindo vocês, fiquei pensando em que ponto do caminho evolutivo nós perdemos a sensibilidade, amor, respeito e fidelidade pura dos animais. Nós fomos criados simples e ignorantes. E pelo livre-arbítrio nós fazemos escolhas e nos afastamos, né? Por esses motivos que Ju e Rafa colocaram aí, por orgulho, porque a gente submete povos, né? Submetemos povos, ainda submetemos. Então, imagina os animais, né? Mas a gente está no caminho e a gente está caminhando, né? A gente está aqui hoje, na manhã de domingo, tentando fazer a diferença, tentando mudar essa rota, tentando mudar a gente mesmo primeiro, nós, né? Começando na gente. Então, meus queridos, olha, nós estamos já há 10 minutos, tem uma última questão aqui de Emmanuel, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler essa questão e vou pedir para já ser as considerações de vocês, pode ser? Pode? Então, vamos lá. O Emmanuel está no livro Consolador, tá certo? Vamos ver aqui, a questão 136. Ele fala assim, sem saberem amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes, colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para a sua alimentação e escravizam os segundos para objeto de explorações grosseiras, com exceções de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo e da sua ambição. Então, eu deixo esse comentário de Emmanuel, né, para vocês já fazerem suas considerações finais, suas reflexões finais em cima desse ponto. Vamos começar por Vanessa? Perfeita essa colocação, né? Você aqui mesmo fala, né, que
sem saber amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes. É isso que nós falamos no princípio, né? Não tem como você não amar o próximo sem não fazer junção com o seu próximo irmão animal, né? Não tem como nós associarmos isso. Chega a ser ilógico, por que eu vou amar o próximo e não amá-lo, um irmão menor. Então, falando um pouquinho só para eu finalizar aqui, né? Tem até uma parte que está, acho que é abaixo desse que está no opúsculo, que ele fala, né? Isso que o não matarás alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação, né? Aí, à medida que envolverdes no sentimento evangélico, compreendereis que todos os matadores se encontrarão em oposição ao texto sagrado. E isso que foi, acho que, a pergunta da Flávia, né, que a gente enxerga os animais como os seres supremos. Isso aí, né, Ju? Uma família cósmica. Que todos eles nós temos iguais, literalmente nós somos todos iguais, e o não matarás, ele também chega nesse não matarás o seu ser, seu irmãozinho menor. Essa colocação que o Murilo fez também, de ser ilógico, né? Como é que você vai ter um irmão mais novo que vai te orientar? É o contrário, nosso papel aqui é orientar, tutelar, zelar e cuidar dos nossos irmãos, para que amanhã eles sejam nós, com um pouco mais de paz, de serenidade, e com isso nós evoluímos e fazemos com que eles evoluam, e conseguimos com isso manter a harmonia na natureza, né? Assim, não é fácil, isso não acontece de hoje para amanhã, como você mesma disse, nós nascemos simples e ignorantes, mas eu tenho plena convicção de que isso, dia após dia, vai se passando e que amanhã vamos conseguir, não amanhã, né, mas que num amanhã próximo nós conseguiremos ampliar essa visão, né? Todos somos iguais. Isso, perfeito. Murilo. Essa questão, a Nessa trouxe um ponto aí, que o que nós estamos colocando para esses animais que deveriam estar sobre nossa tutela, né? Então, quando nós agimos de violência para com eles, o que isso vai gerar já imediatamente, né, no espírito deles, e o que pode a gente estar semeando para o futuro deles? Será que ao a gente tratar eles só com violência, eles não vão aprender que o mundo é dessa forma e que só se resolve dessa forma, né? Eles não tendo ainda esse raciocínio. Então, é muito grave o que nós fazemos com bilhões de animais agindo de forma violenta com eles. Isso tudo está na nossa conta. Isso tudo vai ali para o nosso caderninho negro do plano espiritual. E nós vamos responder por isso. Então, nessa questão, aí nós, que Emmanuel coloca, sem saber amar os irracionais, e aí irracionais, né, não no sentido que eles não raciocinam, né, somente como irmãos mais novos. E os irmãos mais ignorantes, colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra, né, os que se dizem mais educados da terra, exterminam os primeiros para sua alimentação e escravizam os segundos. Então, é aquela questão que Kardec colocou, é o orgulho, né, que nos diz que a gente pode escravizar um ser humano porque ele difere da gente na cor da pele, e a gente pode matar um animal porque ele tem um corpo diferente do nosso. Mas se a gente olhar a essência espiritual, tanto do animal quanto do humano, partiu do mesmo ponto e está se elaborando. Apenas isso, não tem nenhuma outra diferença, né? Então, é esse raciocínio que nós precisamos ter aí para colocar os animais no seu devido lugar, né? Como irmãos mais novos que merecem o nosso carinho e a nossa proteção. E eles, inclusive, eles são mais fiéis às leis de Deus do que nós.
eles cumprem mais fielmente essas leis de Deus do que nós, porque eles estão ali agindo na natureza, auxiliando a natureza no seu conjunto a progredir. E nós estamos entravando o progresso de bilhões de seres ao agir dessa forma. Verdade, é uma reflexão importante, né? Tem um comentário de Rafael aqui, do nosso Rafa, antes de chamar a Carol, né, para fechar, que eu deixei por último de propósito, porque eu acho que, assim, que resumiu, falou desse programa de hoje, sabe? A questão do orgulho. Foi o que ficou muito presente. Não só com relação aos animais, né? Com relação às pessoas, com relação a tudo, né? Eu acho que foi uma mensagem muito clara, e a gente vê que a primeira das bem-aventuranças é justamente a humildade. Sem ela, a gente não alcança as demais. Aí, olha o que o Rafael traz. Se o orgulho faz isso, a humildade perante os animais nos fará perceber que os seus valores, e que somos uma família multiespécie, né? Somos a mesma família, em momentos diferentes, não é verdade? É só isso, em momentos diferentes. Então, gente, eu quero agradecer, né, a participação de Vanessa, de Murilo. Carol, vou colocar você aqui, viu, Carolzinha? Para a gente escutar mais a sua voz, que é linda. Uma voz meio infantil, né? Parece que está assim, entre a voz infantil e a voz adulta, bem suave, bem delicada. Obrigada a você também, viu, Carol? Trazer música para o programa, né? Que traz tanta alegria para um domingo, né? Suavidade. Fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade. Para encerrar, vai ser a música Andorinhas, né? Acho que a maioria de nós daqui deve conhecer. Então, eu vou começar. Amo os peixes e os bichos da água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive se move nela, há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor, amo a vida em toda a extensão. Há um São Francisco no meu coração. As pessoas, plantas e os animais são canteiros do mesmo jardim, querem alegria, o amor e a paz. Ao beijo da vida todos dizem sim, há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor, amo a vida em toda a extensão. Há um São Francisco no meu coração, há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor, amo a
coração. Amo os peixes e os bichos da água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra. Tudo que vive se move nela. Carol, sua voz pura, viu? Finalizou muito bem o programa. Muito obrigada por ter participado. Beijos a todos que estavam aqui, equipe Move, né? A Rai TV, que faz essa transmissão para a gente. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Todos que estiveram aqui. O Wellington, Mário Domingos, nosso companheiro lá de Portugal, né? Quem mais? Leonardo. Bom, próximo programa, a gente colocou aqui, olha, vamos ver. Próximo programa, o homem tem direito de usar os animais? Vamos de Kardec. Ok, gente? Então, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus. Até semana que vem, a gente se encontra novamente. Um beijo grande. Milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.